pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou professora de Ciências e hoje a gente vai continuar a temática de julho com a mesma aula, com o mesmo conteúdo que a gente trabalhou na primeira semana de julho. Vocês estão lembrados? A gente falou da energia que nos une para sempre. Lembra quando a gente falou sobre as plantas, o reino Plantae? A gente viu que as plantas são a fonte de energia da cadeia alimentar. E aí a gente conversou um pouquinho sobre os grupos de plantas que existem, né? Os 4 grupos. Então, hoje eu resolvi fazer um resuminho do que a gente aprendeu na última aula, para você recapitular comigo. E aí a gente vai continuar dando foco nos grupos mais complexos. Vamos lá? Então, a gente viu na última aula que o reino Plantae é dividido em 4 grandes grupos. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, lembra? E aí eu fiz aqui um esqueminha para a gente ver qual a diferença básica entre esses grupos. As briófitas são o grupo mais primitivo, né? Menos complexo, mais parecido, mais dependente da água. E elas são avasculares. O que significa isso? Que elas não têm vascularização, por isso elas precisam ficar bem pertinho da água para acontecer a reprodução dela, por exemplo. Então, ela faz a reprodução por esporos e um exemplo de representante das briófitas são os musgos, que a gente conhece que fica já naquelas regiões mais úmidas, né, em cima de rochas. Por que eles estão ali? Porque ele tem muita água para eles, é bem úmido e bem do jeito que eles precisam ali para fazer a reprodução. Perfeito para eles. As pteridófitas são o segundo grupo de evolução das plantas, né? Então, lembra que eu falei que teve uma atualização no software das plantas e ela evoluiu, conseguiu melhorar um pouquinho? O que melhorou nesse caso? A vascularização. Veja só, agora ela consegue levar seiva bruta e elaborada pelos canais de vascularização dela. Então, com isso, ela consegue atingir outros territórios, ela consegue ficar maior também. A reprodução dela continua sendo por esporos, ou seja, ela precisa de estar pertinho da água ainda, de lugares úmidos, mas não tão perto quanto os musgos, porque ela consegue já atingir um território maior. E um exemplo bem legal são as samambaias. Quem tem samambaia sabe que ela gosta de sombra e água fresca, né? Por quê? Porque elas ainda precisam da água para a reprodução. Aí depois teve uma outra atualização do software e aí veio as gimnospermas. As gimnospermas continuam com a vascularização, elas têm vasos que conduzem as seivas dela, né, a água, os nutrientes. Mas aí, olha só que legal, a reprodução dela mudou. Agora ela se reproduz por sementes. Lembra que eu trouxe a imagem da pinha? E o pinhão é a semente da pinha? Então agora elas conseguem dispersar o material genético delas, ocupar outros territórios porque tem semente. Então, quando um animal come aquela semente e leva ele para outro lugar, ela consegue atingir outros territórios. As gimnospermas têm como exemplo as araucárias, os pinheiros, né? E aí, o último grupo que a gente vai ver hoje, que é o grupo mais atualizado, mais complexo e mais bonito, na minha opinião, são as angiospermas, que também têm vascularização, têm reprodução também por semente, mas olha que atualização legal. Agora elas têm flor e fruto. E aí, um exemplo legal delas é a laranjeira. Então, assim, a gente vai focar hoje nas diferenças entre esses grupos e vai falar um pouquinho sobre o que eu não consegui falar na última aula. E achei tão legal voltar agora nessa última semana de julho, porque a gente vai conseguir aprofundar muito mais esse tema, que é ótimo. Então, vamos começar entendendo as diferenças. Eu falei que a briófita, ela não tinha vascularização e, com isso, ela também não tinha folha verdadeira, nem raiz verdadeira e nem caule verdadeiro. Lembra disso? Não está lembrado? Volta na aula passada que eu falei disso detalhado, mas hoje eu vou passar para vocês o que são, então, essas estruturas verdadeiras, né? Por que ela não tem? Olha lá, briófita. A ausência de vasos condutores não permite que elas cresçam. Lembra que eu disse para vocês que o máximo de crescimento delas é 10 centímetros? É porque elas precisam estar muito pertinho da água para fazer toda a reprodução dela, para conseguir levar todos os nutrientes que ela precisa por todo o corpo dela, que é um corpo pequenininho. Então, como ela tem um corpo pequenininho, a raiz dela é muito pequenininha. Então, não é uma raiz verdadeira, é um rizoide. O caule, igual, é um cauloide. E as folhas a gente chama de filoide. Então, esse nome dá uma noção para a gente que não são estruturas verdadeiras, são estruturas primitivas e muito pequenas. E aí a gente vai entender que depois que veio a vascularização,
veio também a estrutura mais verdadeira, a estrutura mais complexa, que são raízes, caules e folhas, tá? E aí quem tem essa estrutura mais complexa? As plantas vascularizadas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então vamos começar pela raiz. O que é a raiz? Quando eu falo que eu estou enraizando aqui nesse lugar, nossa, eu estou aqui há tanto tempo que eu estou criando raiz. Por quê? A raiz é aquela estrutura que vai descendo pelo solo e fixando a planta no chão. Por que ela está fixando a planta no chão? Porque a planta, ela precisa estar fixa no substrato para conseguir os nutrientes dela. Ela não sai andando para comer, ela não sai andando para beber água. Então, ela tem que estar fixa no substrato que ela gosta e que ela consegue adquirir os nutrientes dela. Além de fixar a planta no chão, ela também vai absorver a água e os sais minerais que ela precisa para sobreviver. Então, a raiz nada mais é do que o alicerce da planta. É o que deixa ela ali no lugar que ela gostou, onde ela achou que era bom crescer. Quando aquela semente brotou, fixou no substrato, no chão, né? No solo dela. Então, a gente tem vários tipos de raízes. A gente vai entender isso aqui muito melhor no ensino médio, tá? Não se atentem a esses detalhes. Só estou mostrando para vocês que as raízes, elas são diversas. Então, eu tenho raízes que formam tubérculos, né? Que são aqueles vegetais que a gente come, que são raízes. A gente tem raízes que são mais dispersas, raízes que são muito mais profundas. Raízes aéreas que sobem. Vocês já viram uma foto de mangue? Se não, dá uma pesquisada na internet. Manguezal e raízes aéreas. As raízes das plantas do manguezal, elas saem até pela atmosfera. É muito legal. Então, tem vários tipos de raízes diferentes, tá? De acordo com a planta e com o lugar que ela vive. Agora que a gente entendeu para que serve a raiz, vamos ver a próxima estrutura. O caule é uma estrutura que a gente conhece muito bem nas árvores, que esse aqui é um caule lenhoso, não é um caule, um tronco de árvore, mas tem vários tipos de caule também. Qual que é a função? Mesmo que eles sejam diferentes, eles têm a mesma função, que é de sustentação e de conexão entre a parte subterrânea e a parte aérea da planta. Como assim? Ele que leva toda a conexão de nutrientes para as folhas e as raízes. Então, se a raiz está absorvendo água e sais minerais e nutrientes e precisa levar para as folhas, porque as folhas precisam desses nutrientes para ficar bem viçosas e fazer o trabalho delas também, tudo isso passa pelo caule. Então, o caule é como se fosse um elevador. Sobe com os nutrientes e desce com outros nutrientes, tá bom? Alguns caules podem fazer fotossíntese, mas não são todas as plantas que fazem esse tipo de trabalho. Mas o que a gente tem que entender aqui é que o caule sustenta e conecta a planta. E aí, como eu falei para vocês que tem vários tipos de raiz, também tem vários tipos de caule, tá? Como eu disse, tem o tronco, que a gente conhece, de árvore, né? Tem aqueles caules mais fininhos de bambu também, que são ocos por dentro, que a gente vê para fazer muito artesanato de bambu, né? Tem diversos tipos, que eu não vou entrar também nesse aprofundamento dessa disciplina aqui, porque isso aqui é ensino médio, tá, gente? Então, só para vocês verem a diversidade de caules que existe. E aí, por último e não menos importante, a folha. Por que a folha, a gente está falando da folha aqui agora com tanta especificidade? Porque para mim ela é a parte mais importante da planta. É a folha que faz as trocas gasosas, a folha que faz a fotossíntese. É nela que tem todas as células necessárias para absorver a luz solar, o gás carbônico e liberar o oxigênio, tá? E a glicose para a planta. Então, é por causa das folhas que a gente tem o oxigênio que a gente respira. É por causa desse tipo de estrutura que a gente tem o papel, que a gente desenha, que a gente escreve, tá? Então, a folha é muito importante. Como eu disse, ela faz a fotossíntese e libera esses produtos, né? A glicose, que é o açúcar da planta, é sintetizado dentro da folha. E assim como o caule e a raiz, a folha também tem vários tipos. A gente sabe disso porque a gente vê vários tipos de árvores e de plantas com folhas diferentes, às vezes coloridas, às vezes esverdeadas. Tem planta que tem a folha rosa para atrair polinizadores, né? A folha, então, ela é uma estrutura que vai colocar como se fosse a personalidade da planta, tá bom? Então, agora que a gente entendeu esses 3 órgãos principais da planta, caule, raiz e folha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses 2 grupos que são bem mais desenvolvidos e que têm essas estruturas verdadeiras, tá? Que são a gimnosperma e a angiosperma. Lembra que eu falei na última aula que a gimnosperma tem uma flor primitiva, que não é uma flor propriamente dita, mas está no caminho, está quase sendo. Qual que é o nome dela? Estróbilo. E aí a gente tem aqui um exemplo de estróbilo feminino e masculino. O estróbilo é a pinha do pinheiro, sabe? Que a gente vê filmes de Natal, que o pessoal pinta as pinhas para fazer enfeite para a árvore de Natal. É essa estrutura.
A mais redondinha é o feminino e o mais compridinho é o masculino. E as angiospermas, ela tem a flor propriamente dita, já passando pelas adaptações e fazendo toda a mudança necessária para chegar na configuração da angiosperma, que é uma flor complexa, e a flor é a estrutura de reprodução das plantas, tá? Então, o estróbilo faz a reprodução e forma as sementes das gimnospermas, e a flor faz a reprodução e forma os frutos e sementes também das angiospermas. A diferença, então, entre gimnospermas e angiospermas é a flor e a formação do fruto. Agora que a gente sabe o básico, né? Porque tem muito mais além disso, a gente vai focar nas angiospermas, porque a aula hoje a gente vai falar de fruto, a gente vai falar dessa energia que vem da planta. E o que tem de mais legal nas angiospermas? Elas fazem a reprodução a partir de uma flor, que parece um órgão tão simples, tão, ao mesmo tempo tão delicado, e é capaz de produzir uma vida, né? Que é o fruto. E olha que legal, a planta, ela tem aqui dentro dessa flor a estrutura masculina e feminina. Nesse caso, eu estou falando de uma flor que ela tem as duas estruturas dentro dela. Tem flores que são só femininas e só masculinas, mas esse é assunto para o ensino médio também. Aqui, ó, nessa antera, que é onde guarda o pólen, eu tenho as estruturas masculinas da reprodução da planta. Então, o pólen nada mais é do que a célula masculina, o gameta masculino, né? Que vai levar toda a estrutura masculina para o óvulo, que é a estrutura feminina. O óvulo vai guardar ali, então, a oosfera, que vai se transformar no fruto. Nesse caso aqui, o fruto dessa plantinha é uma vagem, que é um fruto mais sequinho, né? Mas ainda assim é um fruto. Então, vamos ver aqui com mais detalhes. Essa flor aqui é bem maior. Aqui eu tenho duas estruturas principais, que é o estame, que é uma junção das estruturas masculinas, e o carpelo, que é uma junção das estruturas femininas. Quando o polinizador, né, a abelha ou a borboleta, ou qualquer que seja o animal que está fazendo a polinização daquela planta, pega o pólen, ele pega o pólen diretamente da antera. É aqui dentro que ficam as células, as estruturas polínicas, que tem as células masculinas também. Aqui nesse canalzinho aqui dentro é o estigma. É por aqui que o pólen entra e caminha até aqui embaixo no ovário, que é onde guarda a oosfera. Quando esse movimento acontece, pode ser por polinização, né, de um bicho, de um inseto que está polinizando essa planta, acontece a fecundação e da fecundação vem o fruto. Então, o fruto acontece dentro do ovário, o ovário cresce formando o fruto, tá bom? E todas essas estruturas aqui também fazem parte da estrutura reprodutiva da planta. Então, a pétala, por exemplo, ela vai ter um perfume que vai atrair o polinizador e uma cor que também vai atrair aquele polinizador, tá? Então, nada é por acaso, aleatório. Os polinizadores vão até aquela planta porque eles se sentem atraídos por ela. Quanto mais cheirosa a planta, mais ela está querendo chamar a atenção dos polinizadores dela. E aí, toda essa estrutura, então, vai abrigar o fruto, que a gente vai ver aqui a partir da polinização como é que acontece. Como eu disse para vocês, a planta ela pode ter os dois sexos dentro dela, ou ela pode ter um sexo feminino em uma flor e um sexo masculino em uma outra planta que vai ter outra flor. Quando ela tem os dois sexos dentro dela, ela é capaz de fazer a autopolinização. Então, pode ser que o próprio pólen daquela própria flor entre dentro do próprio estigma que vai para o próprio ovário. Então, aqui dentro a gente vê que tem menos troca de material genético, né? É como se eu estivesse fazendo um filho só meu. Ele vai ter apenas meu DNA. Não vai ter DNA de outra pessoa para juntar as características. Então, esse bebê vai parecer totalmente só comigo, né? Com a planta é a mesma coisa. Então, ela só vai ter características daquela flor, daquela planta. Agora, quando eu tenho troca de material genético, né? Eu pego o pólen de uma flor por um tipo de agente polinizador, uma abelha, pousa nessa flor, depois pousa nessa aqui, ele vai levar o material genético, o pólen de uma flor, para o ovário de outra flor. Então, está tendo trocas. Essa planta aqui vai ficar muito mais contente, se eu estou falando isso de acordo com a genética, né? A genética vai ficar muito mais variada, vai ficar muito mais interessante para a planta, evolutivamente falando, porque ela vai ter as características de uma outra planta e dela. Tá bom? Mas isso não altera na capacidade da planta de ter o seu fruto. Mesmo que ela faça polinização, autopolinização ou polinização cruzada, ela vai ter o fruto dela. E aí, como eu disse para vocês, a polinização é feita por um agente polinizador. E a polinização é um mecanismo da biodiversidade. Por quê? Quando eu faço a polinização de uma planta,
eu contribuo que aquela planta continue existindo ali como espécie e contribuo então que a diversidade daquele lugar aumente. Quanto mais variedade de plantas eu tenho ali acontecendo, de frutos, eu tenho mais variedade também de animais que vão se alimentar daquele fruto ou daquela planta, daquela flor, e assim aumenta a biodiversidade do lugar. Por isso que é importante a gente ter noção que os agentes polinizadores são ajudantes da natureza. E para mostrar isso, eu trouxe um vídeo super legal que vai mostrar para vocês como acontece a fecundação a partir da polinização de abelhas. Vamos conhecer os segredos de uma flor. As cores e os aromas das flores são estratégias da natureza para atrair polinizadores. As flores produzem néctar, um líquido adocicado com um odor agradável que atrai e alimenta insetos como abelhas, borboletas, besouros, além de pássaros, morcegos e outros pequenos animais polinizadores. As flores também produzem o pólen, uma poeira finíssima formada por pequenos grãos amarelados, ricos em proteínas e vitaminas. E esses pequenos grãos de pólen que alimentam as abelhas são a garantia de reprodução das plantas. Vamos explicar melhor. A flor é o órgão de reprodução sexuada das plantas superiores, as angiospermas. Ao visitarem centenas de flores em busca do próprio alimento, os animais polinizadores realizam o serviço de polinização, ou seja, eles transportam os grãos de pólen, que são as células masculinas da flor, das anteiras de uma flor, para o estigma da mesma flor ou para o estigma de outras flores da mesma espécie. Dentro do ovário das flores, os óvulos, que são as células femininas, esperam um encontro com os grãos de pólen para se transformar em sementes e os ovários em frutos. 87,5% das espécies de plantas com flores dependem do serviço de polinização. Pouca gente sabe que as abelhas são os principais agentes polinizadores da natureza, que elas estão desaparecendo e precisam ser protegidas. Sem a visita das abelhas, não acontece a polinização de muitas plantas. Sem o serviço de polinização, as plantas não são fertilizadas. Sem a fertilização, não há geração de sementes e frutos. Sem sementes, não nascem novas plantas nas matas e nos campos agrícolas. E sem folhas, frutos e raízes, muitos animais e também os seres humanos ficarão sem boa parte de seus alimentos. 7 bilhões de pessoas vivem no planeta Terra. A população está aumentando e precisa a cada dia de mais água e alimento. E quando se pensa em aumentar a produção e a qualidade dos frutos, as abelhas podem ajudar muito. Vamos pensar juntos. Se uma abelha sozinha é capaz de visitar 200 flores em um único dia, quantas flores uma colmeia com mais de 50 mil abelhas seria capaz de polinizar? 10 milhões! Uma única colmeia de abelhas melíferas é capaz de polinizar mais de 10 milhões de flores por dia. O serviço de polinização na natureza é incalculável. Esse é o grande segredo para produzir os frutos e as sementes que conservam a biodiversidade. As abelhas trabalham para que plantas silvestres e os campos cultivados continuem verdejando e produzindo os alimentos necessários para sustentar a vida. Proteger as abelhas significa, então, proteger as gerações futuras de inúmeras espécies de plantas e animais, e muitas outras gerações do próprio homem. Super legal esse vídeo, né, gente? Dá para ver direitinho acontecendo a polinização, como a abelha tem um papel importante, né? Ela é um agente importante na polinização das plantas e na biodiversidade do lugar, e mostra também como a gente tem que preservar esses animais. Além da parte da polinização, tem a fecundação, que acontece logo depois da polinização. E como é que acontece, então? Veja bem,
A planta está aqui com a parte feminina e masculina dela. A antera, que guarda o pólen, está liberando o pólen às células masculinas. E o ovário está guardando a célula feminina de reprodução. Então, quando o polinizador consegue colocar o pólen no estigma para levar até o ovário, vai crescer um tubo polínico. Então, dentro da planta, vai vir aqui dentro do ovário, vai crescer um tubinho até lá em cima do estigma para capturar o pólen. Ele captura o pólen desce de novo até o ovário e fecunda. Então, gente, nada mais acontece do que o cruzamento entre a célula masculina e feminina que fecunda e forma o zigoto, tá? O zigoto é aquela célula inicial que está começando a se dividir. Ele vai se dividir várias vezes, formar um embrião, e o desenvolvimento do embrião vai formar o bebezinho da planta, que é a semente. A semente que guarda todo o material genético da planta, tudo que ela precisa para criar uma nova vida. E aí, nesse caso aqui da fecundação pelas flores, essa semente vai ficar protegida. Lembra que eu falei para vocês lá na última aula que a gimnosperma significa semente nua? Porque ali não tem fruto. Agora a gente tem fruto, a semente não está mais nua. A semente está dentro do fruto, está coberta, tá? Então, o fruto nada mais é do que o guardião da semente. Quando o animal come o fruto, ele está comendo o fruto e dispersando a semente. Ele não deixa mais que aquela semente fique guardadinha, ele coloca ela em algum lugar, no solo, né, provavelmente, e aí ela vai crescer, germinar e formar um novo indivíduo, que vai começar um outro ciclo de vida. E assim continua o ciclo de vida das plantas. Então, como é que eu vou formar esse fruto? Pessoal, aqui só para mostrar, para ilustrar para vocês, que o fruto, às vezes, ele pode ter uma única semente e pode ter mais de uma semente. A gente sabe disso quando a gente come fruta, né? Então, se eu como uma laranja, eu sei que tem muito mais do que uma semente ali dentro. Se eu como aqui um pêssego ou um abacate, eu sei que tem apenas uma semente, que a gente chama até de caroço. Então, aquele caroço, ele era um óvulo que estava dentro da flor. Olha aqui a flor mostrada pra gente, representada. Dentro do ovário da flor, foi fecundado. Então, em volta dele vai crescer todo esse fruto, que é o bebê que está crescendo, né? É a proteção do bebê, na verdade, que é a semente que é o bebê. E aí, a partir disso, então, eu tenho fruto que vai atrair polinizadores ou animais que vão ali comer aquele fruto e dispersar a semente. Mesma coisa acontece aqui com a maçã. E aí, para ilustrar bonitinho, eu trouxe um outro vídeo que mostra como que vai crescendo o fruto ao redor da semente. Então, olha como é que acontece aqui. Aconteceu a fecundação, a planta vai começar a se preparar para formar o fruto. Então, agora ela não precisa mais de pétalas e nem de anteras. Toda essa estrutura externa dela vai morrer, porque ela está guardando energia para crescimento do fruto. Então, começa a crescer essa parte carnuda, né, em volta da semente. E aí, a partir disso, assim que ela chega na maturidade dela, né, que é a semente totalmente guardadinha no fruto maduro, ele já se prepara para cair do pé, né, se ele não for comido antes disso. Então, é muito simples, né? A gente vê como é que acontece do lado de fora, a gente não imagina como é que é do lado de dentro do fruto. Então, tudo isso acontece para guardar a semente muito bem guardada e assim propagar a genética daquela espécie. Então, beleza, a gente está falando da planta, né, na parte da botânica mesmo, entendendo cada parte da planta, mas e como é que a gente interage planta-ser humano? Como é que acontece essa relação? A planta e o ser humano, ela tem uma relação muito maior do que da alimentação. Mas a alimentação é o primeiro momento que a gente tem de relação com a planta, quando a gente tem noção que aquela planta existe, né? Porque antes disso a gente não tem noção que a gente tem relações com plantas, a gente não sabe na infância que é a planta que dá nosso oxigênio, por exemplo. Então, a primeira interação que a gente tem com as plantas, conscientemente, é com a alimentação, né? E aí a alimentação, gente, a partir das plantas, ela traz tipos de nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, que às vezes a gente só encontra nelas. Então, quando sua mãe diz que você tem que comer vegetais para crescer forte e saudável, ela não está falando isso só para te convencer. Isso é verdade, tá? Então, realmente, a gente encontra nutrientes, minerais e fontes de vitaminas em muitos alimentos, mas alguns a gente só encontra nos vegetais, nas plantas. Aqui a gente tem um prato super bonito, colorido, feito exclusivamente de vegetais. E quando eu falo de vegetais, não estou falando só de folhas, né, gente? Por exemplo, eu tenho uma castanha ali, que também é fruto de um vegetal. Além da alimentação, a gente também tem uma forma diferente de ver a alimentação, né, que é como a gente interage com as plantas, além
dos mercados, por exemplo. Parece que está confuso, né? Mas deixa eu explicar melhor. Esse guia prático de Punk, ele diz sobre uma forma diferente de se consumir alimentos, de se relacionar com os alimentos. Punk é uma sigla que significa plantas alimentícias não convencionais. Então, se a gente está habituado a comer, por exemplo, a cenoura, só a parte laranja, só a raiz, a gente não está habituado a comer as folhas da cenoura, é porque a gente não tem um olhar integrativo daquela planta. A punk, né, a forma punk de se alimentar, não estou falando de jeito punk relacionado com rock, estou dizendo da sigla. A punk, ela fala o seguinte: a gente tem que se aproveitar de tudo que a planta dá pra gente. Obviamente que a gente tem que saber se aquilo é comestível ou não. Então, as folhas da cenoura são super comestíveis. Então, quando você come a cenoura em si, você pode comer também as folhas dela, que são muito nutritivas e saborosas. Então, o Punk, ele vai dizer isso. A gente pode comer plantas que a gente achava que faziam parte da nossa vida e que não dava para comer. Flores que a gente achava que não dava para comer e são super nutritivas e boas para a nossa alimentação. A gente pode se relacionar com as plantas de uma outra forma, né? Além da alimentação dessa forma diferente, também tem as plantas relacionadas com a parte farmacológica e cosmética. Então, como assim? Todo remédio, ele tem origem de algum tipo de substrato medicinal de uma planta, gente, as plantas medicinais. Então, mesmo que aquele remédio seja sintetizado em laboratório, o princípio dele, a forma como a gente vê a medicina, veio de alguma planta. Com certeza você conhece alguém da sua família, mais velho que você, que fala que algum chá é bom para alguma doença, né? Ah, se você está resfriado, faz um chá de alho, faz um chá de própolis, mel, limão. É bom para a garganta, né? Sempre tem alguém para falar alguma coisa do tipo. Por quê? Porque é real. As plantas têm propriedades medicinais. E essas propriedades elas usam para se defender e também, de quebra, ajudam a gente a ficar saudável. Além disso, tem os cosméticos também. Então, quando a gente vê por exemplo, a manteiga de cacau que a gente passa na boca quando está seco e bem frio, a gente está ajudando a hidratação da boca, né, um cosmético, e é uma cera, né, que a gente chama de manteiga, que vem do cacau, que é um vegetal. Além disso, também a gente tem a relação mais, como eu posso dizer, ancestral, né, com as plantas. As pessoas mais velhas que sabem dos benefícios das plantas aprenderam com alguém que era mais velho, que aprenderam com alguém que era mais velho. E se a gente for pensar assim exponencialmente, a gente chega lá nos povos originários, né, que são os indígenas, que são os quilombolas, as pessoas que estavam aqui no nosso planeta, na nossa terra, muito antes de nós, e que eles sim foram os descobridores dos principais princípios ativos das plantas, de como elas eram potentes para a saúde, né? Eles fazem rituais, eles fazem tipos de chás que sabem que são bons para cada doença. E essa sabedoria, gente, é muito vasta, é muito profunda, é incrível e a gente tem que respeitar. Essas pessoas, né, os povos originários, eles têm tanta sabedoria porque eles absorvem aquela riqueza da natureza respeitando a natureza. Então, por isso que é muito importante a gente ter um pouquinho de resgate desse nosso conhecimento ancestral quando a gente se relaciona com a natureza e com os vegetais. Pessoal, esse tema é bem amplo, né? Dá pra gente falar tanto da parte biológica ali, da parte da ciência das plantas e abrir para um debate mais cultural, para a gente perceber como a nossa cultura e as nossas raízes, né, como pessoas e sociedade, estão embasadas em culturas antigas, né, por exemplo, dos indígenas. Então, essa aula a gente conseguiu trabalhar conceitos científicos das plantas, a gente conseguiu entender o que significa caule, raiz e folha, qual o significado desses órgãos, para que eles servem. A gente entendeu também como acontece a fecundação e a polinização das flores, né? Como os frutos são gerados e qual é a finalidade deles, né, no dia a dia, na cadeia alimentar. Além disso, a gente viu que as plantas servem muito mais do que para a nossa alimentação, mas elas estão embutidas no nosso estilo de vida. Na forma como a gente se maquia, por exemplo, na forma como a gente se medica, as plantas estão relacionadas com todas essas maneiras de viver e esses hábitos que a gente tem. Então, por isso que quando a gente pensa no tema, a energia que nos une, a gente consegue ver que a planta nos une a diversos tipos de momentos no cotidiano. E a alimentação, para mim, é a parte que a gente mais
se enriquece, né? Porque a gente, sabendo a história da planta e as propriedades que ela tem para o nosso corpo, a gente não alimenta simplesmente a nossa fome, a gente alimenta também o nosso corpo das suas necessidades e dos nutrientes que ele precisa. Esse tema é muito legal, a gente vai continuar falando sobre isso nos exercícios do portal Escola em Casa e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo e até a próxima!